Olá, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Diário de Maria. E hoje eu quero começar te fazendo uma pergunta. Você já tomou alguma decisão e depois percebeu que ela bagunçou tudo na sua vida? Não parecia ser errado, não parecia pecado, parecia até te trazer crescimento, mas de repente ela te afastou de tudo que era ideal para você? Gênesis 3 não fala apenas de uma mulher que errou. Ele fala de um processo que continua até hoje. E isso talvez esteja acontecendo com você hoje. Por isso que o tema do nosso vídeo de hoje é: nem todo conselho te leva para Deus. Muitos estão te afastando sem você perceber. E nós vamos falar aqui sobre o capítulo 3 de Gênesis. Você já conhece essa história? Então, antes de começar os ensinamentos, a gente precisa entender mais sobre o capítulo 3 de Gênesis. E a palavra começa falando que a serpente era o animal mais astuto que o Senhor tinha criado sobre a terra. E ela, em um determinado momento, chega próximo a Eva. Lembra que o Senhor criou Adão, criou o jardim e criou uma companheira para ele, que foi Eva? E ali, né, os dias foram passando, a gente meditando na palavra, a gente entende. Um dia, Eva, andando pelo jardim, encontra a serpente. E a serpente, ela era muito astuta. Ela faz uma pergunta para Eva: Deus não te falou que vocês poderiam comer de todas as árvores do jardim? E Eva fala para ela: não, o Senhor falou que nós poderíamos comer de todas, exceto aquela que está no meio do jardim, que era a árvore do bem e do mal que nós vimos no outro capítulo. E aí a serpente responde para Eva: não, Deus não quer que você coma, porque Ele sabe que no momento que vocês comerem daquele fruto, os olhos de vocês se abrirão para o bem e para o mal, e vocês se tornarão próximos aos deuses. O que a cobra estava querendo dizer aqui? Que eles seriam como Deus. Eva olhou para a árvore, viu os frutos bonitos, frutos agradáveis. A árvore parecia, né, com frutos deliciosos e mais, a árvore parecia trazer sabedoria. O que ela fez? Foi lá e comeu do fruto. Não contente, levou o fruto para Adão, que comeu também. Quando eles terminaram de comer, de fato a serpente não tinha mentido. Os olhos deles se abriram. Eles conheceram o bem e o mal, inclusive viram que estavam nus. Aí eles sentiram vergonha. Pegaram umas folhas, cobriram o corpo e como o Espírito de Deus andava, a voz do Senhor andava por aquele jardim, eles se envergonharam e se esconderam. Deus procurou, não encontrou e perguntou: mas o que vocês estão fazendo escondido aí? E aí Adão fala para ele: Senhor, nós vimos que estamos nus e estamos com vergonha. E aí Deus entendeu o que estava acontecendo e perguntou: ué, mas vocês comeram do fruto que eu falei para não comer? E Adão fala: e eu comi por causa de Eva, foi ela que fez eu comer o fruto. Eva, aí o Senhor vai e pergunta para Eva: por que você foi lá comer o fruto? E Eva culpa a serpente: eu comi por causa da serpente. O que o Senhor faz? O Senhor então lança sobre eles alguns castigos. Então ele fala que a mulher sentiria a dor do parto. Ele olha para a serpente, amaldiçoa a serpente e fala que ela iria rastejar sobre o próprio estômago e que a mulher iria lhe ferir a cabeça e a serpente lhe ferir o calcanhar. E a Adão, ele deixou bem claro que Adão teria que trabalhar e o seu pão e as suas coisas viriam do suor do seu próprio trabalho. O Senhor, com medo de eles irem além e comerem do fruto da árvore da vida e adquirirem vida eterna, o Senhor tira eles do jardim do Éden, lhe dá roupas e dali por diante o Senhor fala que eles têm que seguir a própria vida. E esse é um resumo do capítulo 3 de Gênesis, para agora a gente entrar nas explicações e nos entendimentos que eu, Janaína, lendo, vi que nós podemos tirar daqui. O primeiro ensinamento que nós tiramos do capítulo 3 de Gênesis são sobre as vozes externas ou as influências que estão dominando a sua vida. Porque se nós pararmos para analisar, a serpente não chegou falando para Eva: vai lá e come aquela fruta. Até porque ela sabia que o Senhor falou. Ela perguntou propositalmente, ela sabia que o Senhor falou para não comer. E aí ela faz uma pergunta: que foi mesmo que Deus disse para vocês? Eva responde, porque ela sabia. E logo depois a serpente já vem com uma afirmação: Deus não quer que vocês comam, porque vocês se tornarão como Ele. Vejam que nesse momento a serpente propõe a Eva uma evolução e fala para mim: quem de nós não quer evoluir? Foi aonde a Eva caiu no laço. Mas, Má,
E eu não tenho serpente para falar comigo hoje, para me dar conselhos. Quem são as serpentes da minha vida? Vou te dar o primeiro exemplo. Uma das serpentes da sua vida são as pessoas que relativizam tudo. Relativizar as coisas é não ter mais um parâmetro de certo ou errado. Então a gente quer justificar o errado, diminuir o que é certo. Então veja, mas talvez ele roubou porque ele estava nessa condição. Mas ela traiu porque ela estava nessa condição. Mas ele bateu porque, veja. Então, analisem que tem pessoas que relativizam tudo, relativizam o certo e o errado. Isso é uma das piores vozes que podem estar ao seu redor. E essas vozes são uma das piores porque elas plantam dúvidas em nós. Um exemplo que hoje está muito atual é sobre agressão contra a mulher. Muitas mulheres apanham, sofrem agressão, até morrem, e o que mais a gente escuta é: mas por que será que ele bateu nela? Por que será que ele matou ela? Mas ele matou porque ela fez isso ou aquilo. Então vejam, matar é errado, bater é errado, independente de qualquer situação, de qualquer ação que levou àquele ato. É errado. Mas a gente começa a relativizar, querendo tentar achar uma justificativa para aquela atitude. Então tome cuidado com as pessoas que estão ao seu lado relativizando, tirando o peso do certo ou do errado. Hoje também os conteúdos que distorcem valores na internet estão muito mais aparentes do que o comum. E vejam que eles estão atacando mais as nossas crianças. Eu estava rolando o TikTok esses dias para postar um conteúdo aqui do Diário de Maria. Eu até mostrei para o William. Eu não sei se vocês viram agora que tem alguns vídeos que são frutas em formatos de homem. Eu vi até que eles fazem um de um abacaxi, que é a Virgínia, e de uma azeitona, que é o Vini Júnior, por exemplo. Então, eles estão pegando ali frutas ou relacionando elas a pessoas, ou elas são mesmo a uvinha, a maçãzinha, e eles são um casal. Gente, a mulher começa traindo, ou o cara começa batendo, ou a mulher tem algum problema de saúde. É assim, um negócio absurdo. Se você não viu, tenta dar uma olhada só para você entender do que eu tô te falando, tá? Esse tipo de conteúdo, ele é uma serpente na sua vida. E piorou para as nossas crianças, porque vejam a criança olhando ali um casal de frutas, o desenho é super colorido, super bonito, são frutas, que é o que nós falamos para os nossos filhos comer, que faz bem para a saúde e tudo mais. E ali, uma fruta traindo a outra, uma batendo na outra, daí de repente eles separam, o cara abandona o filho, uma banana abandona o filhinho que teve com a uva, e eles vão passar fome, e é um negócio absurdo. E eles não colocam o desfecho bom da história. A história sempre acaba ainda naquele ponto de tensão, naquele ponto ruim. Para você assistir o bom, você teria que pagar, fazer uma assinatura ali daquele conteúdo. Olha que perigo! As nossas crianças no TikTok ou no YouTube vendo uma fração desses vídeos. Então, cuidado com os conteúdos que distorcem valores. Cuidado com os conselhos bons que nos afastam de Deus. A minha mãe falava, eu acredito que a sua também. Nem tudo que reluz é ouro. Então, nem todo conselho vai te aproximar de Deus, tá? Nem tudo que te falam é para o seu bem. Sabe aquele, é melhor dormir arrependido do que fez, do que dormir arrependido pelo que não fez? A grande mentira que te contam. Cuidado com essa cobra perto de você. Se você dorme arrependido pelo que você não fez, você tem chance de pensar sobre aquilo, de entender qual que é o cenário e de fazer depois muito melhor. Só que se você dorme arrependido por ter feito no calor do momento, saiba que você faz na velocidade 1 e a consequência vem na velocidade 10. Tome cuidado. A gente conseguiu entender ali quais são as serpentes, quais são as atitudes. Você é uma mulher inteligente, né? Você sabe que tem muito mais exemplo, mas eu acredito que esse já consegue te dar uma linha de pensamento. E aí, como que a gente sai dessa situação, Má? Como que eu não caio nessa? Primeiro que você tem que analisar as pessoas que estão ao seu lado. Analisar não apenas os conselhos que elas dão para vocês, mas a forma como elas vivem. Porque mais que eu falar a verdade, que eu ser de verdade, eu preciso parecer ser. Porque, veja, não adianta eu te dar um conselho onde nem eu pratico, onde nem eu pareço fazer aquilo. Vocês estão entendendo? Não é ser uma pessoa fingida. É que, além de ser, eu preciso parecer ser. Por exemplo, vamos pensar na figura de um advogado.
Como a gente vê um advogado? Geralmente está de terno, as mulheres estão bem alinhadas na alfaiataria, mais alinhada, é essa visão que nós temos dos advogados pelo que a gente vê, né, eles no dia a dia. Imagine se chega para você, né, um profissional desse, falando ser advogado, mas sem parecer ser. Primeiro que é como as pessoas realmente falam, né? O nosso vestir comunica. Por isso que eu tô falando para você que o vestir de uma advogada é esse, porque a roupa que a gente usa comunica. Então, mais que ele ser um advogado, ele precisa parecer ser. Como que ele parece ser? Só da gente olhar? A roupa. Então, acredito que com esse exemplo fica claro. E outra coisa, sobre tomar cuidado com os conselhos e você analisar as pessoas que estão ao seu lado e estão te dando esse conselho, se ela vive esse conselho. Pense, por exemplo, você é casado, você vai pedir conselho, seu casamento está passando por dificuldades e tudo mais, você vai pedir conselho para um amigo, para uma amiga que também está em matrimônio. Se o casamento daquela pessoa não estiver alinhado, ele não estiver numa boa fase, cumprindo os princípios de um casamento, né? Sem traição, sem briga, parceiros lado a lado, qual é o tipo de conselho que você acha que essa pessoa vai te dar? Porque a gente costuma medir os outros com a nossa régua. Então, se eu tiver com o meu casamento totalmente desestruturado, totalmente desalinhado, eu não sirvo para te dar conselho, não sobre isso e não nesse momento, porque as minhas emoções estão todas alteradas. Outro ponto que eu sempre falo, você está casado ou você namora e você está passando dificuldades no relacionamento e você tem os amigos solteiros. Veja, se você levar para um amigo solteiro aquele problema que você está tendo dentro do seu relacionamento, provavelmente a primeira coisa que ele vai te falar é: ai, larga, termina, vem, vamos com a gente vai sair, vai tomar alguma coisa, vai curtir. Você vai ver que vai ser mais fácil. Por quê? Porque a realidade que aquela pessoa vive, ela só conhece aquela realidade. Às vezes, se você vai para um amigo casado, que o casamento está bem estruturado, falar sobre o mesmo problema, a visão dele vai ser outra. Ou, puxa vida, pensa um pouquinho mais, esfria a cabeça, conversa com ela, tenta olhar seus erros, olhar os erros dele. Vocês entenderam? É uma têmpera. Cuidado, observe as pessoas que estão ao seu lado e os conselhos que elas te dão. Observe se o que ela diz condiz com o que ela vive. E aqui um ponto de observação, tá? Os conselhos vêm em momentos de maior fragilidade, de maior instabilidade, seja ela financeira, emocional, de saúde. Porque se você está bem, você não está passando por nada, você não vai pedir conselho para ninguém, ninguém vem na sua direção para te dar um conselho aleatório. Até porque crítica construtiva ninguém pediu para ninguém, né? Então, tome cuidado porque conselhos vêm em momentos de alta tensão. E aí não é momento de ouvir e já fazer. Por exemplo, Eva, ela poderia ter ido pensar, ela poderia ter ido conversar com Adão, ela poderia ter ido falar com Deus, mas não, ela tomou a atitude no calor do momento, na hora da emoção. E isso 95% das vezes dá errado. Como deu para eles, não vai ser diferente com a gente. Se um conselho vier junto com o sentimento de dúvida, já é um sinal. Você não precisa ouvir todo mundo, você precisa filtrar. Nem toda voz quer o seu bem, nem todo conselho te aproxima de Deus. Muitas vezes ele te afasta sem você perceber. O segundo ensinamento que tiramos desse capítulo é sobre consequência. Vamos lembrar? Depois que eles comeram a fruta, vieram as consequências, né? Veio a vergonha, veio o medo, veio a perda de pertencimento daquele lugar. A primeira consequência não foi externa, foi dentro deles, porque o medo estava dentro deles, a vergonha estava dentro deles, a perda de pertencimento estava dentro deles. Então, toda decisão que nós tomamos fora do direcionamento de Deus, primeiro causa um impacto dentro de nós, para depois isso vir externalizado. Quais são as consequências hoje, de escutarmos, né, as vozes que nós aprendemos no ensinamento anterior? Nós perdemos a paz, nós começamos a nos sentir confusos, nós começamos a nos afastar de quem nós éramos e começamos a ficar irreconhecíveis. Já se pegou ou observando alguém ou alguém falando: nossa, mas você está irreconhecível, nossa, mas não dá nem para reconhecer mais fulano, nossa, aquela pessoa mudou tanto, nem parece mais que é ela. Essa é uma das grandes consequências que ouvir vozes que não estão alinhadas aos princípios de Deus causam na nossa vida. Quando a gente começa a sentir essas consequências, ao invés de nós tratarmos a raiz do problema, nós começamos a tratar as causas. Porque o que acontece? Vamos ficando ansiosos, cansados, depressivos e aí vamos tentando buscar em remédio, em prazeres momentâneos para curar
não é a raiz do problema, é a consequência dele, é a causa dele. Então a gente tenta tratar a ansiedade, a depressão, mas não é isso. Não é isso que vai nos levar para o lugar de fato. É a gente voltar a entender o que causou isso. O que causou isso foi aquela decisão que eu tomei em relação à minha empresa, como que eu consigo consertar aquela decisão tomada. Porque, consequentemente, a hora que você ataca a raiz do problema, todas as causas vão se diminuindo. Consequência, ele não é castigo, ele é um sinal. A palavra do Senhor fala no Salmo 119 que viver com limites é a maior forma de liberdade que a gente tem. Então veja que consequências não é para tirar a nossa liberdade, para tirar a nossa paz, é para nos trazer para os limites, é um sinal para que a gente volte. O terceiro ensinamento que eu tiro desse capítulo é sobre o que nós escondemos. Vamos relembrar? Quando eles comeram, que os olhos se abriram, eles viram que estavam nus, o que foi a primeira coisa que eles fizeram? Se tamparam com folhas, já começaram a se esconder e se esconderam de fato porque estavam temendo a Deus. E como nós nos afastamos hoje? Primeiro que a gente se afasta das pessoas. Nos escondemos literalmente. Se saíamos, paramos de sair. Se convivíamos em algum grupo social, a gente para de conviver. A gente se afasta de Deus, então a gente para de ir na igreja, a gente para de orar e pior, a gente faz uma chantagem básica. Eu volto quando tudo estiver bem. Se o Senhor melhorar a minha vida, quando tudo melhorar eu volto. E a gente se esquece que nos momentos de medo, de escassez e de consequência, é o momento que a gente mais tem que correr para Deus. Não são os erros que nos afastam de Deus, é tentar escondê-los que faz isso com a gente. Tudo aquilo que a gente esconde não é possível ser curado. Então você não se cura se afastando de Deus, você se cura quando você corre para Ele. Eu tô assim nesse momento, sofrendo as consequências de conselhos ou de atitudes que eu tomei e que estavam desalinhados do propósito de Deus. Como que eu saio disso? Primeiro ponto, você não precisa estar perfeita para voltar para Deus. Você pode ir ao encontro dele agora, dobrar o seu joelho agora, orar agora, pedir agora, se quebrantar agora, porque Deus não veio e não está buscando os perfeitos. Porque se ele tivesse mandado seu filho para cá por conta dos perfeitos, Cristo não tinha morrido numa cruz. Então ore mesmo que você não tiver vontade, mesmo se sentindo errada, se sentindo a pior pessoa do mundo, busque ajuda, desabafe, fale com alguém da sua confiança. Não tenta ficar ocupando sua mente com distrações, com meras distrações, para aquilo te dar uma sensação de alívio momentânea e depois aquilo potencializa mais ainda. Não é tentando minimizar o sintoma que você vai resolver a situação, é tratando a raiz do problema. O problema não está em errar, porque todo ser humano erra. O problema estaria em esconder o seu erro e viver no erro. O quarto ensinamento sobre o capítulo 3 de Gênesis é sobre responsabilidade. Quando o Senhor questionou Adão, o que ele fez? Eu comi por culpa de Eva. O que Eva fez? Eu comi por culpa da cobra. Então ninguém assumiu a responsabilidade pelas suas atitudes. Adão poderia ter falado, Senhor, errei. Ela veio, falou para mim para eu comer e a escolha foi minha, eu comi. Eva poderia ter feito o mesmo, Senhor, eu errei. A serpente veio, me fez uma pergunta, eu não parei para perguntar para ninguém, comi e ainda fui lá induzir Adão, tá certo? Não. Eles foram culpando uns aos outros. Só a pobre da serpente que não teve quem culpar, né? Mas Adão e Eva teve quem culpar. Então eles culparam uns aos outros. E como que a gente faz isso hoje? A gente culpa o nosso passado, a gente culpa as pessoas, a gente culpa o ambiente que vive, a família que tem. Nós também estamos fazendo dessa forma hoje. Ultimamente nós estamos culpando tudo e a todos e não percebemos que nós não controlamos a ação do outro, mas que nós controlamos a nossa reação. Enquanto a gente viver culpando o outro ou a situação pelos nossos atos, nós nunca vamos evoluir. Porque aquilo que a gente não admite, aquilo que a gente não enxerga, a gente não consegue mudar ou melhorar. Nosso crescimento, ele só começa quando nós assumimos a responsabilidade pelas atitudes ou pela decisão que tomamos. E como sair disso é muito fácil, né, meninas? Assuma a responsabilidade por todos os seus atos. A minha empresa está em um momento difícil financeiramente. Por quê? Porque eu fiz gastos demais. Eu tomei decisões erradas. Fui eu, não foi culpa do meu vendedor, do meu sócio, do meu RH, do meu departamento de compras. Não,
foi minha. Ah, o meu relacionamento está indo ladeira abaixo. Qual é a minha responsabilidade dentro disso? É essa e essa. Nossa, eu fiz isso que está se tornando daquilo. Quais são as minhas responsabilidades? Analise dentro das consequências que você está vivendo, quais são as responsabilidades dos seus atos. Eu não estou te falando para assumir o que não é seu, para se culpar por tudo, para se judiar, se martirizar, não é isso. Mas vejam, por exemplo, quando as pessoas costumam falar assim, né? Ah, o casamento do fulano, do ciclano acabou, não deu certo, ah, é culpa do marido. Não. Talvez não tenha um culpado. Talvez tenham responsáveis. E dentro de um relacionamento é 50-50. Não é verdade? São duas pessoas ali convivendo juntas. Dentro de uma empresa não existe culpados, existem responsáveis. Então você tem que estar com as suas emoções bem alinhadas, entender bem cada um desses pontos que nós estamos falando aqui, pegar a palavra, ler, meditar, estudar, para entender quais são as responsabilidades que você tem dentro das consequências que você está vivendo hoje. Porque quando você identificar as suas responsabilidades, não fugir delas, primeiro que você vai ter mais autoridade, primeiro que você ganha honra e segundo que você resolve mais rápido os seus problemas. Porque as pessoas não gostam de pessoas isentas, de pessoas que ficam em cima do muro ou de pessoas que apontam só o erro das outras, mas ela nunca aponta o seu próprio erro. Para hoje, se tem algo que está te incomodando, já é um sinal para você ir resolver. E toma cuidado, porque o que você está evitando hoje pode ser o que vai te travar amanhã. Meninas, a gente viu aqui hoje que Gênesis capítulo 3 não é só a história de um erro do passado, né? De quantos milhares de anos atrás, não é? Ele é sobre vozes, decisões, consequências. É um capítulo mais atual do que a gente imagina, não é verdade? E aprendemos muita coisa hoje. Eu lendo aqui, falando aqui com vocês, vai vir na minha cabeça muito mais ensinamento que a gente pode tirar desse capítulo. Mas agora é com vocês. Pega, vai ler, veja quais mais ensinamentos você pode tirar dessa história tão rica que não é só sobre um erro, mas é sobre o momento atual que estamos vivendo, sobre as consequências que estamos vivendo. E para fixar melhor o conteúdo, para pôr tudo em prática, já sabe, né? Que esse momento é aquele de pausa o vídeo se for necessário, pega seu papel, sua caneta, responda com honestidade todas as perguntas que eu vou te fazer para que você continue nessa caminhada evoluindo todo dia mais. Porque quando a informação ela não é aplicada, ela não se transforma em conhecimento, ela vira só informação. Existe alguém ou algum ambiente que está mais te confundindo do que te dando direção? Existe alguma coisa na sua vida que está tirando a sua paz, mas você ainda está resistente em voltar atrás para resolver? O que você sabe que precisa encarar, mas você ainda está evitando? Pelo que você ainda está culpando alguém, mas no fundo sabe que é sua responsabilidade. Escolhe uma dessas perguntas para pôr em prática hoje. Responde todas, mas coloca uma delas em prática hoje. Eu não sei se você precisa se afastar de algum conselho que está te trazendo dúvida, se você precisa assumir a consequência, né, de algum dos seus atos, se você precisa parar de culpar alguém, se você precisa sair de algum ambiente. Mas o que eu sei é que por essa palavra, por esses ensinamentos, você pode mudar a sua vida e começar a viver algo novo. E é por isso que eu quero orar por você. Então, eu vou pedir que você abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos, coloque a sua mão em sinal de receber, porque nós vamos orar juntas. Senhor, estamos aqui mais um dia na Tua presença para te agradecer por mais esse episódio, te agradecer por todas as mulheres que estão assistindo e te agradecer também por esse conteúdo, Senhor, que nós temos a certeza que, se bem aplicados e bem entendidos, pode mudar a nossa vida. Senhor, nós te pedimos pelo amor do Teu nome, afasta de nós as vozes que querem nos afastar de Ti. Tira da nossa vida aquelas pessoas, Senhor, que vêm com um falso conselho, com um falso moralismo, Senhor, com uma mensagem de morte, de ingratidão disfarçada de bem e de amor, Senhor. Pai, nos apresenta, Senhor, os Teus amigos. Coloca na nossa vida os Teus amigos, Senhor, e nos livra das pessoas que querem nos colocar laços. Senhor, permita que tenhamos sabedoria, derrama sobre nós sabedoria, para que saibamos discernir o que é bom, o que não é, o que podemos fazer e o que não podemos fazer, o conselho que devemos seguir e o que não devemos seguir, Senhor. Pai,
Permita que tenhamos coragem de assumir os nossos erros e de buscar resolver todos eles. E, Senhor, não permita que nós culpemos ninguém pelas nossas atitudes, mas que nós assumamos uma a uma e tratemos a raiz do nosso problema e não apenas as consequências. Que não nos afastemos de Ti e que continuamos fazendo de Ti uma base forte e sólida para o nosso crescimento e para a busca da vida eterna no céu. Por tudo te agradecemos e te damos graça em nome do teu Filho eterno, que vive e reina para sempre. Amém. E é isso. E eu espero que esse episódio de hoje tenha feito sentido para você, que ele te ajude a te direcionar nesses caminhos que nós falamos aqui, né? Nesses pontos da vida que é mais atual do que a gente imagina. E se fez sentido para você e você não está inscrita nesse canal, se inscreve, por favor, porque a gente está se esforçando tanto para estar aqui com vocês todas as quartas e domingos. E aproveita, já ativa o sininho para você receber o aviso do vídeo de domingo, que também está incrível. Curte o vídeo para eu saber que você está gostando. Comenta também, tira suas dúvidas, coloca algum testemunho, fala algo que possa contribuir com a gente, tá bom? Nós temos também o Instagram, Maria_Diário, lá tem interação todos os dias, frases de reflexão, pontos que trazem também, estimulam a sua consciência. Eu desejo de verdade que você vá caminhando junto comigo, porque, nós temos muito aqui para aprofundar ainda. Nós vamos ler essa Bíblia inteira em nome de Jesus, juntas. Tá combinado? Eu te espero no domingo. Quero te agradecer por ter ficado comigo nesse episódio e até domingo, minhas Marias. Um beijo.